Oi, gente, estamos chegando com o nosso momento para falarmos aí de melhoria de vida, como cuidar das nossas energias, nos espiritualizar mais também, que é importante, e ir transformando a nossa vida para que ela se torne cada vez mais próxima daquilo que a gente deseja. Galera, hoje eu vou dar umas dicas para você que sente que as coisas estão meio paradas e que nada está acontecendo de novo. Sabe quando a gente se sente meio estagnado? O trabalho, tudo do mesmo jeitinho. As finanças também. Lado amoroso, sem novidades, né? Às vezes tem pessoas que estão sozinhas já há muito tempo e às vezes está tudo naquele marasmo, meio preto e branco, meio previsível, e a gente precisa ali de um movimento, um colorido, né, uma novidade. É importante que haja, né, uma movimentação, porque isso tudo nos mantém vivos, despertos, acordados, com expectativas de coisas novas virem, né, e a gente viver novas experiências e se adaptar, né, às circunstâncias novas. É importante, é claro que essa estabilidade ela também é legal, mas é complicado quando a gente tem aquele anseio pelo novo e vive o marasmo, porque aí você não está em sintonia, né, com o que está acontecendo, porque você gostaria de estar vivendo outra coisa, diferente daquilo. E aí, gente, a minha primeira dica é a gente tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente já sabe, não é novidade, é que as palavras têm poder, elas emitem energia no nosso campo. E tem pessoas que, às vezes, de um modo automático, estão acostumadas a dar uma reclamadinha, sabe? Tem gente que eu já reparei. Eu sempre, quando pergunto, oi, tudo bem? Na verdade, a minha vontade era não perguntar, não, se está tudo bem, porque eu já sei a resposta. Mas a gente pergunta por educação, né? Porque faz parte. E aí a pessoa fala, ai, não, tá nada bem, ai, hoje, né, não tô legal. E aí eu já me limito, eu simplesmente faço um, ah, é? Ou, e nem continuo o assunto. Porque se você perguntar, mas por quê? Por que que você vai dar asa? E a pessoa vai ali, além de intoxicar o campo dela, há o sério risco de você absorver um pouco daquela negatividade. Então eu evito. Não que eu não acho que a gente tenha que ter empatia, a gente deve ter, se preocupar com as pessoas. Mas é que tem pessoas que a gente já acostumou e a gente já sabe como que elas funcionam e elas sempre vão imprimir esse tipo de comportamento. E tem gente que entra nisso de um modo tão sério que a pessoa cria problemas na cabeça dela. Quando não existe, sabe, algo que ela possa usar como muleta para justificar, né, o estado dela emocional, ela inventa um problema. Então, eu conheço pessoas que são PhD em inventar problemas, né? Tem uma criatividade que é absurda para inventar situações, inclusive, que não existem, a não ser na cabeça delas. E, por outro lado, tem aqueles que atraem, por essa necessidade de reclamar, acabam atraindo problemas o tempo inteiro. É inconsciente. A pessoa precisa ter o problema para ela poder reclamar. Então, ela está sempre ali atraindo isso. E, na verdade, quem vai por essa via, muitas vezes as pessoas não percebem. Elas precisam se policiar, é aquela coisa de ficar vigilante para elas perceberem que está acontecendo essa falha de comportamento e depois poderem reparar isso, tá? E aí, gente, é o policiamento, não tem outra coisa. Às vezes, alguém que gosta da gente, que tem um pouquinho mais de liberdade, intimidade, fala: escuta, mas tá sempre ruim, tá sempre na pior, vamos mudar isso, muda a energia, melhora, né? Muda o ângulo de visão, mas a maioria das pessoas não sentem espaço para isso. Então, às vezes, elas notam, mas por educação, para não serem invasivas, elas acabam ficando quietas. E aí, gente, se você tem esse hábito, você precisa tomar muito cuidado, porque o tempo inteiro que você fala que as coisas não estão legais, além disso não resolver, vai piorar e vai atrair outras coisas também ruins, porque vai fazer você vibrar naquela frequência baixa, tá? Então, toma cuidado com isso. Claro que a gente tem problemas, é claro que tem dias que a gente não acorda bem, é claro que às vezes existem problemas reais, mas ué, não vai valer de nada eu ficar batendo nessa tecla. Na verdade, o que tem de pano de fundo aí às vezes é uma carência, é uma vontade de ser ouvido. Tem gente que cria problema para chamar atenção também e para poder estar sempre ali recebendo a atenção do outro. Acontece muito. Aí nesse caso o melhor dos mundos é fazer uma terapia, tá?
que aí você põe seus problemas para fora, o terapeuta já está esperando isso, mas não fica falando para o colega de trabalho, para o chefe, sabe, namorada, é namorada, não é terapeuta, né? E às vezes enche o saco também das pessoas para falar o português claro, né? Todo mundo tem suas questões, ninguém quer ficar ouvindo o problema dos outros, né? Então se policie com isso, porque voltando ao nosso tema de hoje, que é quando as coisas não andam para frente, às vezes não está andando porque você está criando essa atmosfera, e aí essa atmosfera fica te segurando, impedindo de vir coisas novas para a sua vida de tanto que você reclama. E a outra reflexão é: você tem fazido coisas diferentes? Tem tentado diferente? Porque se eu tenho sempre a mesma ação, o que eu posso esperar como resultado é sempre o mesmo também. Não vou ter um resultado diferente se de repente eu só bato na porta das mesmas pessoas, eu ofereço os mesmos projetos que eu já ouvi não 300 vezes e de repente tento mandar currículo para as mesmas empresas, né? Os mesmos lugares, sei lá, tento um namoro, um relacionamento, né, com as mesmas pessoas, que é aquelas paqueras que eu rodo em círculo e quando eu vejo eu caio nelas de novo e dali nunca saiu nada e eu ainda me pego pela carência tentando com pessoas que eu sei que não vai dar em nada. Tem muita gente que tem aquela agenda de contatinho. E quando um relacionamento não dá certo, a pessoa volta para aqueles mesmos contatinhos, por conta da carência, para de repente poder falar, ser ouvida, para poder ter uma paquera, uma distração, a pessoa sempre cai nas mesmas conversas com as mesmas pessoas. Como que vai esperar algo diferente? Se dali nunca saiu nada, né? Tem conversas que às vezes o pessoal sustenta por anos, não deu em nada, por que que agora daria, sabe? Então, as pessoas precisam entender que se eu quero resultado diferente, eu preciso fazer coisas diferentes, sabe? Então, de repente, do meu emprego atual não está vindo um dinheiro, um reconhecimento, uma renda extra, pô, vai buscar alguma coisa para fazer em paralelo, dá uma ideia para alguém, propõe algo diferente, tá? E se você também já propôs várias vezes para a mesma pessoa que você gostaria que consumisse um serviço seu e ela não está consumindo, ela não tem interesse ou já criou uma resistência em relação a você. Então, parte para pessoas novas, sabe? Bate em novas portas, busca criar relações, um network, estar em locais que você possa conhecer pessoas que consumiriam o seu serviço, propor para elas de um modo interessante, sempre frisando que vai atender a necessidade delas, mostrando o que elas podem ganhar e conseguir através daquilo. Reveja também preços que você pratica, porque às vezes você está cobrando além do que as pessoas podem pagar. Às vezes até é o valor de mercado, mas é além do que as pessoas podem pagar nesse momento, sabe? Então, assim, se a gente se sente parado e as coisas não estão acontecendo, não está tendo novidade, então eu preciso criar uma nova forma de fazer as coisas, dar vazão a novos comportamentos, novas iniciativas, novas ideias, novos projetos, tá? Então, gente, esses são 2 passos essenciais para a gente poder fazer as coisas que não estão andando começarem a andar na nossa vida. Primeiro passo, paremos de reclamar. A reclamação ela nunca resolveu nada, mas ela tem um poder incrível de piorar, porque ela envolve a gente numa energia nefasta que parece uma âncora, mas uma âncora bem no sentido ruim, de prender a gente, de impedir o andamento das coisas. Então, a primeira dica é essa: parar de reclamar. E a segunda é eu tentar as coisas de maneiras diferentes e eu ter várias iniciativas ao longo da minha semana, todo dia fazer alguma coisinha ali para eu tentar atrair o diferente para a minha vida, o novo, tá? E aí sim a terceira dica vai ser a gente movimentar a espiritualidade através de mantras ou de repente até os rituais também de magia que também podem ajudar no processo, tá? Mas, gente, voltando à questão de espiritualidade e dos rituais, você também precisa estar empregando os passos que eu falei anteriormente para que isso dê resultado. Porque quando você faz magia, ou mesmo um ato espiritual, como um pedido, uma prece, né, a uma força espiritual para poder te auxiliar, para poder te atender, essa força ela vai até te ajudar, às vezes, colocando boas ideias na sua cabeça, que é o que nós chamamos de inspirações, às vezes, fazendo você intuir
de sair num horário diferente, porque você pode se deparar com alguém importante ou ir por um caminho diferente, né? E encontrar alguém que possa te ajudar, porque essas forças espirituais, elas cruzam os nossos caminhos com os caminhos de outras pessoas. Não existe o acaso. Principalmente se você pensa em alguém, do nada, vem a imagem da pessoa na sua cabeça e depois você encontra essa pessoa, poxa vida, já é uma sinalização, sabe? Né? Que alguma coisa tem ali, que você tem que aproveitar, tem que explorar aquela possibilidade. Sabe, às vezes você pensa numa pessoa e você fala, nossa, essa pessoa poderia me ajudar. Do nada, você encontra a pessoa no mesmo dia ou no dia seguinte, poxa, já estava no campo e de repente você acessou isso antes. Ou seus mentores, guardiões, protetores inspiraram você e fizeram um trabalho, mostraram que aquela pessoa e colocaram no seu caminho. Então não perde oportunidade, arruma uma maneira, sabe, interessante também, a gente tem que saber abordar, porque a energia chega antes das palavras. Então, o que é isso? Se você está passando um perrengue e está precisando de dinheiro e você pensa naquela pessoa como um predador ali, né, que está vendo a presa, toma cuidado, porque ao chegar na pessoa, o jeito que você vai falar, que você vai colocar, por mais educado que pode ser, vai imprimir uma energia de afobação, de necessidade. E aí, se a pessoa percebe isso, ela já fica na defensiva em relação a você. Ela fala, claro, eu vou ver, eu vou dar uma analisada, qualquer coisa eu te falo. Estou num outro momento, agora na empresa, a gente não está muito focado nisso, mas quando eu precisar eu te procuro, porque às vezes a sua energia de afobação assustou o outro, tá? E isso é um problema também, então tome cuidado com isso, tá? Busque saber abordar, mas assim, calmamente, cautelosamente, converse sobre outras coisas também, para você dar uma maquiada na situação, mesmo que você esteja precisando, mas para você não assustar o outro, tá? Então são alguns cuidados que a gente tem que ter e colocando em prática, a nossa vida vai movimentar. Se você está sentindo que as coisas estão paradas, não estão andando, põe essas dicas em prática. Para de reclamar, movimente ações novas e põe o espiritual na jogada, porque o espiritual vai te inspirar, vai cruzar os seus caminhos. Peça, sabe, aos mentores, guardiões, protetores, eu clamo aos espíritos ligados à prosperidade, que me tragam oportunidades, que essa semana seja incrível, que eu tenha oportunidades de fechar negócio, de fechar contrato, que eu seja procurado por gente que eu poderia ajudar e que eu consiga bater na porta das pessoas certas. Espiritualidade, alô, vamos cruzar aí os caminhos e me trazer soluções, tá? E peça com boa energia, esperançoso, na crença de que coisas boas vão acontecer, que essa energia que você emite, que é resultado de um emocional que você está imprimindo mais positivo, mais esperançoso, ela é mágica e faz as coisas acontecerem, tá? Então, menos desespero, menos ansiedade, menos insatisfação e um pouco mais, né, de proatividade vai fazer a coisa acontecer, tá? Pessoal, eu vou atender algumas pessoas com o tarô. Nesse nosso momento, eu adoro conversar com você e colocar o tarô, né, em ação para poder te auxiliar, tá? Então é só você ligar aqui, 3251 3020. E aí eu vou te pedir seu nome completo, data de nascimento e você vai poder fazer uma pergunta objetiva para o tarô, tá? Aí escolha um assunto, pode ser o amor, pode ser o trabalho, pode ser um projeto que você quer saber se vai dar certo, as finanças, às vezes você está precisando de um conselho, né? Edu, eu estou na dúvida se eu vou por esse caminho ou se eu vou por aquele. A gente analisa o que acontece se você ir por uma via, o que acontece se você ir pela outra, para você fazer sua escolha com consciência, tá? Então eu vou atender, não esquece de também me seguir no Instagram, @EduScarfon. E se quiser rever essas dicas, elas estarão lá no meu canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial, tá? Bom, tem ouvinte na linha, vamos atender. Alô? Bom dia, Edu. Bom dia, quem fala? Quem fala é o Celso Gustavo. Você tá bem, Celso? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Da onde você fala? Eu falo da cidade de Garça, estado de São Paulo. Perfeito. E a pergunta é para você? Isso, pra mim mesmo. Qual que é o dia, mês e ano de nascimento? Eu nasci dia 11 de maio de 1979. Taurino, né? Isso, exatamente. E é Celso, né? Isso, Celso. Celso. Qual que é o nome completo? Celso Gustavo Uhum. Chiari de Souza. Perfeito. Pode falar, Celso.
Eu gostaria de saber se a vida financeira vai dar uma guinada esse ano. Tá ok. Você trabalha com o quê? Eu sou servidor público. Aham. E você está nesse local já há bastante tempo? 11 anos. Bastante. Então tem uma estabilidade, né? Exatamente. Mas a pergunta é se vai acontecer alguma coisa, Isso, alguma exatamente. melhoria, uma novidade, né? Isso, uma novidade, isso. Perfeito, meu amigo. Só ouvir ou pela live ou aí no telefone que eu já falo contigo, tá? Tá bom. Abraço. Abraço. Vamos ver, gente, para o Celso. O que esperar da vida financeira? Certo. Celso, vamos lá. A sua situação, ela está entrando um pouco dentro do que eu falei no começo do programa. Em que sentido? É como se tudo tivesse um pouco parado, tá? Sem grandes perspectivas. Eu até estou vendo, assim, você otimista, com vontade de que as coisas aconteçam, tentando vibrar positivamente, pensando em possibilidades, tá? Eu vejo assim você fortalecido, mas o que acontece é que tem circunstâncias externas que vão acontecer, ou no trabalho, ou na vida pessoal, ou nos dois, que vão acabar impactando as finanças de um modo negativo. Por quê? Nós temos aqui a carta da torre. E a torre sempre fala de alguma coisa que está vulnerável, que está titubeando, que não está legal, se desestruturando. Então, isso aqui diz respeito tanto a pequenos problemas na vida pessoal ou familiar que vão fazer com que você tenha gastos que você não está contando, como coisas também dentro do local de trabalho que poderiam acontecer de positivo, melhorando suas finanças, mas que acaba não acontecendo. E às vezes impacta ali o outro, e aí de algum modo não vem para você um benefício, alguma coisa que você está contando. Então, eu tô vendo que é um período um pouco complicado aí nos próximos meses e que por isso seria importante você ter plano B, plano C, para que venha de um outro local ou de uma outra forma que de repente você não esteja contando. Então você pode mudar isso que eu estou dizendo, se você colocar em prática uma estratégia diferente. Porque se você manter essa que você está na cabeça, de as finanças virem da forma como você tem esperado, não vai acontecer. Então, o que seria adequado para você? Pensar numa outra maneira de melhorar os seus ganhos e ir colocando em prática paralelamente aquilo que você já faz, tá? Para você ter uma outra possibilidade que não seja essa que você está contando, tá? Abraço, querido, boa sorte. E o tarô, ele ajuda a gente nisso, viu, galera? A mapear, porque às vezes a gente está esperando que venha de um lugar e não tende a vir daquele lugar, por outras razões que não são óbvias e que a gente não consegue perceber naquele momento. E aí, por exemplo, se a gente tem uma dica como essa que foi dada para o Celso, eu tento ir por uma outra via. Aí eu vou conseguir até controlar a minha ansiedade em relação àquilo que eu estava criando expectativa, tá? E vou ter mais chances das coisas acontecerem. Galera, pode ligar aqui, 3251-3020, tá? Vou atender mais uma pessoa. Aí você pode fazer a sua pergunta para o tarô, tá? Lembrando que quem não consegue falar comigo aqui no programa, também pode marcar uma leitura particular, principalmente se você estiver precisando aprofundar, né, alguma coisa, porque às vezes você está precisando explorar um assunto, né? Às vezes não é uma pergunta, mas são várias questões que estão impactando a vida amorosa, ou o trabalho, ou a saúde, e aí nós conseguimos aprofundar. Tem um WhatsApp para você poder agendar horário, eu vou te passar, é o código 11, número 97374 5755. Esse é o WhatsApp, 11 97374 5755. Bora atender. Alô? Oi, Edu. Olá, quem fala? É Vanessa. Você tá bem, Van? Eu tô bem, graças a Deus, Edu. Que bom. De onde você fala? Eu falo da região do ABC, aqui da cidade de Mauá. Perfeito. E a pergunta é para você? Sim. Tá, fica à vontade. Então, eu gostaria de uma luz referente à minha carreira. Eu empreendo e, enfim, perdi meu pai recentemente. Eu acho que eu tive uma baixa e tanto do luto, né, quanto da energia Lógico. nos negócios, e eu queria uma orientação.
Você empreende já faz tempo? Já fazem 6 anos. Eu trabalho como social media e eu estou fechando agora um estúdio fotográfico. Eu tomei a decisão de fechar, né? Mas eu vejo que parece que atualmente a vida tem me colocado num trabalho de parto onde eu sou a criança. Está me expulsando disso e eu não estou conseguindo entender. Entendi. E faz tempo que você tem sentido que as coisas não estão acontecendo? Eu acredito que já deva ter uns 4 meses, né? E amplificou depois que eu cuidei do meu pai e ele veio a falecer e não sei, parece que as coisas estão querendo tomar outro rumo e eu me sinto um pouco apegada e com medo, né? Sim. E você tem outras ideias de coisas que você gostaria de fazer? Eu acredito muito que eu tenha como uma missão, eu gosto muito, eu dou palestras, eu falo muito com mulheres, até dentro das minhas redes sociais. Eu amo isso, né? A parte de empreendedora, vendedora, ensinar, né? Já fiz várias turmas de vendas, mas eu não sei. Ok. Qual que é o seu nome completo, Van? É Vanessa Justino de Oliveira Luz. E qual que é a data de nascimento? 23/5/85. 23/5/85, né? Isso. Perfeito. Só ouvir ou pela live ou pelo telefone que eu já falo contigo, tá? Obrigada, Du. Obrigado pela ligação. Vamos ver. Ok. Van, realmente está tendo necessidade aqui de um recomeço, tá? De um novo ciclo para você. É como se tudo que aconteceu na vida, né? Falecimento do pai, tudo fosse assim para você fazer fechamentos e poder recomeçar. Só que eu não vejo que você tenha que largar a questão de social media. O que eu percebo é que você precisaria equilibrar as coisas, fazer algo novo em paralelo à questão do social media. Aí, até o social media vai fluir melhor o resultado. Agora, se você ficar só em função dele, o 5 de copas é uma carta que mostra frustração. Então, mostra que você ficaria frustrada. Com outra carta, número 5, que também é desafiadora, o 5 de paus, falaria que você ficaria patinando. Então, frustrada, patinando, pensando em novas possibilidades, mas nada acontecendo. Então, o que eu vejo? O social media, 7 de ouros, me mostra claramente que ele pode te trazer algumas rendas que vão ajudar você no decorrer aí do ano, tá? Mas é preciso emocionalmente, até por uma necessidade sua interna, do seu espírito, você fazer uma outra coisa em paralelo. Aí as coisas vão andar, tá? É absolutamente normal que quando a gente está se dedicando a alguém, a uma causa, a uma situação, e essa situação se encerra, como foi para você por conta da partida do pai, que a gente se veja um pouco sem rumo na vida, porque é o momento da gente se reencontrar, tá? E você vai tirar isso de letra, vai ficar bem emocionalmente, vai ficar cheia de projetos, planos, motivada, dá pra ver claramente, tá? Que vai ser um ano bom pra você, mas assim, você não tem que trocar o social media por uma outra coisa, ou buscar uma outra coisa, se agarrar a isso, ou se limitar só ao social media. Você tem que fazer as duas coisas em paralelo, tá? Aí vai dar certo. Beijo, lindona. Boa sorte. Pessoal, então quero lembrar você de seguir lá no Instagram, @eduscarfon, porque sempre eu vou pondo stories, né, compartilhando com vocês sobre os nossos papos, pondo dicas. E no YouTube tem vídeo todo dia. Inclusive, os vídeos desses programas nossos são postados diariamente. Então, se você quiser mandar essas dicas que eu dei hoje no começo do programa para alguém, é só você ir lá, se inscreva no @eduscarfon oficial no YouTube e aí você vai procurar os vídeos, vai ver que fica disponível. Consuma outros também, tem bastante conteúdo que pode ajudar na sua transformação de vida, ok? Obrigado pela companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Continuemos conectados. Bênçãos de luz e até o próximo programa. Tchau, tchau.